Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na noite de hoje nós fomos convidados a falar sobre um tema que Jesus colocou para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. Então, no capítulo de Mateus, no quinto capítulo do Evangelho de Mateus, ele relata que Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles mesmos obterão misericórdia. Jesus, então, ele nos faz uma proposta de ação e, consequentemente, dentro dessa proposta, nós teremos, então, uma recompensa, a exemplo de todas as outras bem-aventuranças. Quando Jesus, no Sermão do Monte, passou para todos nós as bem-aventuranças. Então, nós, ainda imperfeitos que somos, precisamos refletir muito sobre os nossos atos e pensamentos em relação ao nosso próximo, pois naturalmente muitas vezes exigimos muito do nosso próximo e pouco de cada um de nós. Sempre muitas vezes apontando os defeitos do próximo, sem olhar para conosco, como que nós realmente estamos. Então, ser misericordioso para com o nosso próximo é aceitá-lo, compreendê-lo e respeitá-lo dentro do degrau de evolução no qual ele se encontra. Muitas vezes nós queremos ser aceitos pelo nosso próximo e nós mesmos não aceitamos o nosso próximo como ele realmente o é. Em várias oportunidades nesse capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, dentro do Evangelho de Mateus também, ele nos fala como nós deveríamos agir para sermos misericordiosos para com o nosso próximo. Ele dá alguns exemplos, pois se nós não agirmos dessa forma, nós não passaremos então a ter o merecimento que nós sempre buscamos. Então, no capítulo 5 também de Mateus, ele diz assim, que nós deveríamos nos reconciliar o mais rápido possível com o nosso adversário enquanto estivéssemos com ele a caminho. Pois, se nós não fizermos isso, ele poderia nos entregar ao juiz, o juiz nos entregaria ao ministro e o ministro nos colocaria em prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não pagardes até o último ceitil. Naquele tempo, Jesus pouco poderia falar sobre o objetivo de nós estarmos aqui encarnados no planeta Terra. Um desses objetivos é nós nos aprimorarmos intelectualmente e, principalmente, nos reconciliarmos com aquele nosso próximo que se diz muitas vezes os nossos inimigos, ou como nós dizemos, que os outros ou o nosso próximo possa ser também o nosso inimigo. Quando ele disse isso, muitas pessoas riram. Poxa vida, naquele tempo, olho por olho e dente por dente, como eu deveria me reconciliar com o meu próximo? Consequentemente, poderia ser chamado, de trouxa, como nós poderíamos assim dizer no nosso linguajar atual. Mas Jesus ele nos quis mostrar mais. Por quê? O objetivo da nossa reencarnação é nós justamente isso, aproveitarmos a oportunidade que estamos juntos e resgatarmos os nossos débitos pretéritos. Ou seja, fizemos alguma coisa para alguém e alguém também possa ter feito alguma coisa para nós. Então nós precisamos aproveitar junto desse nosso irmão e nos redimirmos do nosso pretérito. Ele diz assim: se nós formos colocados em prisão, nós não sairíamos de lá enquanto nós não pagássemos o último ceitil. Hoje nós entendemos bem que a prisão que Jesus se referia é a prisão do espírito no corpo físico numa nova reencarnação. Então hoje nós estamos reencarnados
entre aspas, estamos presos nesse corpo físico. Enquanto nós não soubermos nos reconciliar com o nosso próximo, teremos a necessidade de nos reconciliarmos com ele. Se nós não aproveitarmos esta oportunidade, nós teremos uma nova oportunidade até um dia então que nós realmente pudéssemos aprender a amar e também ser amado pelo nosso próximo. Uma outra comparação que ele faz também sobre a necessidade dessa reconciliação, principalmente quando nós olhamos para o nosso próximo e vemos nele alguns defeitos, alguns vícios. Então, no capítulo 7, do Evangelho de Mateus, ele fala assim: como quer tirar a trave do olho do vosso próximo, vós que tendes um argueiro no vosso olho? Primeiro, tirar o argueiro do vosso olho, para depois ajudar o próximo a tirar a sua trave. Jesus, ele fala sobre os nossos vícios e os nossos defeitos. Como nós vamos querer auxiliar o nosso próximo na correção, entre aspas, dos defeitos dele, se nós mesmos trazemos alguns defeitos e não conseguimos corrigir em nós? Então, ele primeiro nos disse que nós precisávamos buscar o conhecimento, o entendimento, buscarmos uma transformação moral, uma transformação interior, para que depois, então, nós pudéssemos conseguir auxiliar o nosso próximo. Uma outra alusão que ele faz também sobre a necessidade da reconciliação com o próximo é justamente quando ele diz assim: quando nós formos fazer uma oferenda a Deus, se nós nos lembrássemos que o nosso próximo tem algo contra nós, que primeiramente nós deveríamos deixar a oferenda ao pé do altar, irmos nos reconciliar com o nosso próximo e depois então voltar e fazer a oferenda a Deus. Então, o sacrifício mais agradável a Deus, nosso Pai, não seria as coisas materiais que nós poderíamos oferecer para o nosso próximo, e sim o amor, a amizade, a reconciliação que nós fizermos com o nosso próximo, nós conseguiríamos com certeza termos bem mais ser agradável a Deus, nosso Pai. Quando ele falou sobre a oferenda, é porque naquela época as pessoas tinham o costume de que quando fizesse algo para alguém, para o próximo, levasse o prejuízo para alguém, então as pessoas faziam uma oferenda a Deus para que essa ofensa, esse prejuízo que possa ter sido levado para o próximo, ele ser perdoado. Hoje nós entendemos muito bem que qualquer oferenda que possamos fazer a Deus é sobre o nosso amor para com o nosso próximo, as nossas energias em benefício do nosso próximo. Então, se nós estivermos ainda guardando em nosso coração ódio, raiva, rancor, quando nós fizermos uma oração, uma doação de energia para o nosso próximo, consequentemente, essas nossas energias sairiam impregnadas com essas energias negativas. Então, para Deus, ainda é melhor a nossa reconciliação. Por quê? Quando nós tiramos qualquer tipo de sentimento negativo, inferior, do nosso coração em relação ao nosso próximo e formos então fazer uma oração ou fazermos uma prece em benefício do nosso próximo, aí sim, toda essa nossa energia sairia benéfica, sairia melhor, muito melhor aproveitada pelo plano espiritual superior. Nesse mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec coloca uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 8. Essa daí, ela coroa tudo aquilo que Jesus quis nos mostrar sobre a nossa necessidade de misericórdia para com o nosso próximo. Conta João que Jesus logo de manhã estava no grande templo ensinando as pessoas. E chegaram até ele alguns escribas e fariseus junto com uma turba de pessoas, trazendo entre eles uma mulher. E colocando-a diante de Jesus, disse a Jesus: esta mulher foi pega em adultério. A lei mosaica manda que nós a apedrejemos. Que tu dizes sobre isso? Jesus então silenciou, se abaixou e começou a escrever na terra. Passado um determinado tempo, como Jesus não havia respondido às pessoas, novamente ele foi inquirido sobre aquela situação. Que dizes, mestre, sobre isso? Então Jesus se levantou, olhou para aquelas pessoas e disse assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Se abaixou novamente e continuou a escrever no chão. Depois de um determinado tempo, ele se levantou, olhou para as pessoas e só viu aquela mulher em pé. Os outros já tinham ido embora. E aí então Jesus pergunta a ela: cadê aqueles que te acusam? E aí então ela respondeu: todos foram embora. Então Jesus disse a ela: eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Isso é o que está relatado no Evangelho de João. Nós vamos procurar entender esta passagem dentro das entrelinhas sobre aquilo que Jesus quis nos dizer sobre isso. Para que a gente possa entender também um pouco melhor isso, nós precisamos saber, os escribas, os fariseus, eles tinham uma incumbência de deixar escrito todo o acontecimento da época. Eles tinham também a necessidade de, dentro do conhecimento que traziam, levar o ensinamento para outras pessoas. Única e exclusivamente isso. Muito bem. Quando eles chegaram até Jesus, eles deixaram de lado a sua tarefa e passaram a exercer uma outra tarefa, uma tarefa que muitas vezes também nós exercemos, uma tarefa de julgadores e não de observadores da lei. Não cabe a cada um de nós julgar. Não somos juízes, nós devemos ser observadores da lei divina. Juiz, Deus, nosso Pai. Os escribas e os fariseus, eles não eram juízes, eles não tinham essa incumbência, mas querendo, de uma certa forma, contradizer os ensinamentos do Cristo sobre o amor, não é? E também pegá-lo numa situação ardilosa, colocá-lo contra a lei mosaica, que é a lei que eles seguiam naquela época, então eles passaram a exercer também a função de juiz nessa situação. Jesus percebeu tudo isso. Então, quando levaram a ele esse fato, o que ele fez? Ele parou e começou a refletir sobre aquela situação. Ele se abaixou e começou a escrever na terra. E um ponto de reflexão para nós também, nós vamos primeiramente trabalhar assim. Muitas vezes nós fazemos o papel de juiz, fazemos o papel dos escribas e dos fariseus, ou mesmo daquela turba que acompanhavam esses escribas e fariseus,
Quando nos contam algo, como nós reagimos? É muito importante nós refletirmos se alguém nos conta alguma coisa, como nós reagimos. Já pensou se alguém nos conta, olha, fulana foi pega em adultério? Qual seria a nossa reação? Talvez, não é? Um degrau de evolução no qual nós nos encontramos, alguns não diriam nada, outros até comentariam. Poderiam até dizer assim, por exemplo, é verdade? Com quem? Eu já sabia que isso ia acontecer. Isso mostra, muitas vezes, a nossa condição de julgador e não de observador da lei. Então, Jesus, com o ato de receber a informação do exterior, passou a refletir como ele estaria agindo naquela situação. Então, isso serve para cada um de nós também refletirmos o que nos acontece quando recebemos uma informação do exterior. Então, devemos receber essa informação e começarmos a refletir sobre ela e não, primeiramente, levarmos isso a um julgamento. Muito bem, ele abaixou e começou a escrever, refletindo sobre tudo aquilo. No segunda inquirição por parte dos escribas e dos fariseus, aí pediram a ele a orientação como mestre. Disseram assim: e tu, mestre, o que dizes sobre isso? Ele, como rabi, também como um instrutor da parte espiritual, ele então, já refletindo naquela situação, ele se levantou e, em vez de julgar ou dizer aos outros que não deveriam julgar, ele trouxe para todas aquelas pessoas, inclusive para nós hoje, uma reflexão. Ele disse assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele pediu para que nós pudéssemos refletir como estão os nossos pensamentos, como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas ações no nosso dia a dia. Temos o direito de julgar alguém? Somos perfeitos para que possamos fazer isso? E foi isso que ele nos deixou, né, há quase 2000 anos atrás. E depois ele deixou as pessoas refletirem. Como todo o seu evangelho, a cada dia que nós lemos um trecho desse evangelho, nós paramos e começamos a refletir sobre ele, sobre como agimos em relação àquilo que nós estamos lendo. E ele então se abaixou e continuou a escrever na terra novamente. As pessoas refletindo passaram a perceber que elas também não tinham condições de julgar o próximo. João relata no seu evangelho que uns após o outro foram se retirando, ficando somente aquela mulher diante de Jesus. E quando Jesus percebe que todos foram embora, ele se levanta. Aí ele faz uma pergunta àquela mulher. Essa pergunta nós podemos entendê-la de duas formas. A primeira forma: cadê aqueles que te acusam? Vamos pensar da forma ou em relação àquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher sobre o adultério. Jesus já havia percebido que eles haviam ido embora. Então, nós percebemos que Jesus ele fez uma pergunta, na verdade, para que aquela mulher refletisse nos seus atos. Ele quis dizer àquela mulher se a consciência dela não estava acusando-a de ter feito algo ao contrário das leis vigentes no país naquela época.
Então, a sua consciência não te acusa daquilo que você está fazendo, porque os outros ele já tinha visto que já tinham ido embora. Ele não teria necessidade de perguntar aonde estavam seus acusadores. Ele já percebeu que já foi embora. Mas ele queria que ela refletisse se a consciência dela não estaria acusando-a de nada. E ela não deve ter entendido e respondeu: não tem mais ninguém, todos eles foram embora. Mas Jesus, então, percebendo que ela não havia entendido, disse a ela: olha, você pode ir, eu também não vou te condenar, mas não peques mais. Por quê? Se nós voltarmos a infringir leis divinas, seremos condenados, às vezes pelos homens e também pelo plano espiritual superior, moralmente falando. Seremos condenados quando infringimos leis divinas. Então, precisamos refletir sobre esta passagem que Jesus nos deixou, não é? Ele, infinitamente bom e justo, dentro da elevação moral que possui, ele não se colocou como um julgador, e sim como alguém que deveria nos esclarecer sobre os nossos atos. Se Jesus, o Espírito mais puro e perfeito, que desceu no planeta Terra até hoje, não condenou aquela mulher, será que nós poderíamos condenar ou deveríamos condenar alguém? Isso serve, então, para que possamos refletir durante esta semana como está o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações em relação ao nosso próximo. Em relação àquela passagem em que Jesus se abaixa e se escreve na terra, Emmanuel, no livro Nós, na mensagem Ler e Escrever, ele nos fala sobre esse acontecimento. Ele quer nos mostrar Jesus escrevendo na terra, ele quer nos mostrar que cada um de nós haveríamos de escrever alguma coisa pela nossa passagem no planeta no qual nós estamos processando a nossa evolução. Ele quis dizer que cada um de nós vai deixar algo escrito pela nossa passagem no planeta Terra. Então, Emmanuel fala que uns trabalharão nos campos, abrirão leiras, plantarão sementes, outros trabalharão nas cidades, edificarão edifícios, outros trabalharão na educação, mas que cada um de nós iríamos escrever essa nossa passagem com as cores cintilantes ou sombrias do nosso coração. Que nós possamos, durante esta semana, refletir como está sendo a nossa passagem pelo nosso planeta Terra, neste momento de aprendizado em que nós estamos aqui. Quais são as cores que nós estamos colocando ou quais são as cores que nós estamos escrevendo a nossa história no planeta Terra. Então, eu gostaria que nós pudéssemos, durante esta semana, refletir sobre essas passagens que Jesus nos deixou, que nos serve de alento, de encorajamento e de reflexão, para que nós possamos, a cada dia, a cada momento, nos melhorarmos. E assim, quando regressarmos à verdadeira vida, a vida espiritual, retornarmos melhor do que quando aqui chegamos. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Que assim seja.